Olá, eu sou a professora Aline Machado, sou docente do curso de Fisioterapia da Universidade Paulista, sou mestre e doutoranda em Fisioterapia e minhas áreas de especialização são Fisioterapia em Saúde da Mulher e Fisioterapia Dermatofuncional. Hoje iremos discutir o tema distúrbios linfáticos, especificamente a atuação da fisioterapia no linfedema. Bem, o linfedema ele é uma condição crônica que é caracterizada pelo acúmulo anormal de líquido e proteínas no espaço intersticial. É importante dizer que ele acontece em função de uma deficiência do sistema linfático. Basicamente, podemos classificar o linfedema em dois tipos. O linfedema primário, que tem uma principal característica hereditária. Como podemos ver no slide, existe uma figura que demonstra um bebê com linfedema nos membros inferiores. E o linfedema secundário, que ele ocorre secundário a alguma doença, seja por uma linfadenectomia axilar total ou parcial em função de uma mastectomia, que pode ser também parcial ou total, e cirurgias, radioterapia e doenças como, por exemplo, a insuficiência venosa crônica. Vamos discutir então a abordagem fisioterapêutica no linfedema. De uma forma mundial, de acordo com a Sociedade Internacional de Linfologia, no seu último consenso publicado em 2013, ele propõe que o tratamento padrão ouro para o tratamento do linfedema é o Complex Physical Therapy, também conhecido por terapia física complexa e linfoterapia. Ele é basicamente dividido em duas fases. A primeira fase é chamada de fase intensiva, que tem por principal objetivo a redução do linfedema. Na segunda fase, ela é conhecida como uma fase de manutenção, cujo paciente ele vai fazer o controle do seu linfedema de uma forma que ele tenha muita autonomia no tratamento. Então ele é como se ele estivesse em alta fisioterapêutica. Então nós iremos discutir um pouco sobre essas duas fases do tratamento do linfedema. Na primeira fase, chamada, como eu já disse, de fase intensiva, são aplicadas 4 recursos e técnicas, as quais são drenagem linfática manual, enfaixamento compressivo inelástico, também conhecido por bandagem multicamadas, são feitos os cuidados com a pele e elaborado um plano de cinesioterapia específica. Já na segunda fase, a chamada fase de manutenção, utiliza-se das seguintes técnicas e recursos. A automassagem, que é um tipo de drenagem linfática realizada pelo próprio paciente. Ao invés do uso do enfaixamento compressivo inelástico, como feito anteriormente na primeira fase, o paciente acaba utilizando uma compressão elástica, que é através de luvas ou botas, também conhecidas como meias compressivas. E são aplicados novamente a cinesioterapia específica e os cuidados com a pele. Então, nós vamos discutir agora especificamente cada uma das técnicas em relação às duas fases. Primeiramente, é importante falarmos sobre a drenagem linfática manual. A drenagem linfática manual ela é feita de uma forma estratégica, porque na verdade, se o paciente ele tem o acometimento de um membro como um todo, então, por exemplo, se o paciente ele tem acometimento do membro superior, um linfedema de membro superior, ele vai ter comprometimento da região da mão, antebraço, ombro, podendo inclusive acometer o quadrante adjacente, como por exemplo, a região de peitoral, axilar média e a região subescapular. Em situações como essa, é importante que se utilize da drenagem linfática manual estratégica, mesmo porque, em alguns casos, como o linfedema pós-mastectomia, existe a retirada de linfonodos axilares e que aí isso vai impedir que a drenagem linfática seja feita de uma forma fisiológica. Nesses casos, são utilizadas as anastomoses linfolinfáticas, que são ligações que existem entre as linhas divisórias do corpo. Por exemplo, existe uma linha divisória que divide o corpo em duas metades.
Essa linha ela é chamada de linha sagital medial anterior. Ela direciona que a metade direita do corpo, o hemiscorpo direito, seja drenado pelos gânglios localizados à direita. E a mesma coisa do lado esquerdo. O hemiscorpo esquerdo, ele tem o seu trajeto linfático direcionado para os gânglios à esquerda. Iremos discutir hoje especificamente a utilização da drenagem linfática manual estratégica para casos de pós-mastectomia, cujo ocorreu a linfadenectomia axilar, seja parcial ou total. Nesses casos, são utilizadas duas principais anastomoses: a anastomose axilo-axilar e a anastomose axilo-inguinal. É importante dizer que se o paciente tiver o seu membro superior esquerdo acometido pelo linfedema, ele, consequentemente, teve a cirurgia ao lado esquerdo também, na mama esquerda. É importante que a drenagem desse membro superior seja direcionada para a axila oposta. Isso pode ser feito através da anastomose axilo-axilar, chamada de anterior. E, para auxiliar também nessa drenagem linfática do membro superior, podemos utilizar os gânglios inguinais homolaterais, ou seja, os gânglios inguinais esquerdo. Essa é a anastomose axilo-inguinal. Então, o fisioterapeuta ele irá iniciar a drenagem pela evacuação dos gânglios axilar ou os gânglios inguinais e drenar a zona correspondente ao direcionamento até a chegada no membro superior, tanto para a anastomose axilo-axilar quanto para a anastomose axilo-inguinal. Após isso, é feita a drenagem do membro superior e o retorno progressivamente de forma inversa. Uma outra técnica utilizada é o enfaixamento compressivo inelástico. Podemos observar na figura que uma paciente foi submetida a esse tratamento. Ele tem por principal objetivo fazer uma contenção, que essa é inelástica, e é importante dizer também que, apesar de ser inelástica, ela é extremamente funcional para o paciente. Ele pode realizar essas atividades de vida com a flexão de cotovelo normalmente. São utilizados materiais como uma malha circular ou malha tubular, também conhecida, espuma, faixas, e é feita uma sobreposição para garantir que a diminuição obtida através da drenagem linfática manual se mantenha até a próxima sessão. Após a realização do enfaixamento compressivo inelástico, o paciente é submetido à sessão de cinesioterapia específica, também conhecida por exercícios miolinfocinéticos. É necessário que o fisioterapeuta pense na realização de exercícios cuja possa promover a contração muscular e, consequentemente, a reabsorção do edema presente. Independente disso, nós sempre iremos orientar os pacientes em relação aos cuidados com a pele. Os cuidados com a pele são orientações dadas para que se evite a lesão no membro superior, no caso de um linfedema pós-mastectomia. Então, exemplos como realização de serviços domésticos utilizando luvas, evitar tirar as cutículas, depilar as axilas utilizando ceras, lâminas ou até mesmo com pinça. Evitar a utilização de mangas muito apertadas e, inclusive, coisas corriqueiras como tomar injeção ou realizar algum exame no membro superior. A automassagem é uma técnica que é feita pelo próprio paciente, obviamente que previamente ensinada pelo fisioterapeuta. É um tipo de drenagem linfática que vai ser feita de forma complementar à primeira fase ou que é feita como forma de controle na segunda fase. O próprio paciente realiza a automassagem e é importante que ele saiba fazer corretamente. Em seguida, recomenda-se a utilização da compressão elástica. Como eu disse no início, pode ser através de luva ou através de meias compressivas. Essas compressões elásticas, elas são orientadas para que o paciente utilize durante todo o dia e principalmente a realização de atividades que exigem maior esforço do membro envolvido. Então, no caso de linfedemas pós-mastectomia, é importante que o paciente utilize a compressão elástica em movimentações do membro superior que requerem um esforço maior.
Recomenda-se também para que a compressão elástica ela não seja utilizada durante a noite ou enquanto o paciente dorme. Como dito anteriormente, nós mantemos as orientações em relação aos cuidados com a pele e um programa de exercícios para que o paciente possa realizar e manter o controle do linfedema. É importante dizer que os exercícios eles são a forma recomendada para que se previna um linfedema, em função de conseguirem manter uma boa amplitude de movimento, além da força muscular. No último slide, constam as referências bibliográficas, cujas também constam no sistema online que você pode acessar. Por hoje é só, muito obrigada!